Quais são os documentos necessários para a declaração do imposto de renda? Se você quer tirar todas as suas dúvidas sobre isso, fica comigo depois da vinheta. Olá, meu nome é Thalita Kuroda, eu sou contadora, sócia do escritório Contabilidade Facilitada Assessoria e professora na Escola Contábil. Para você que é contador ou estudante de contabilidade, na Escola Contábil você encontra tudo o que você precisa para iniciar a sua carreira, desde preparatório para o exame de suficiência, para os exames de qualificação técnica, perito e auditor, cursos de prática contábil, mentorias, ferramentas, comunidade exclusiva e muito mais. E se você não é contador, mas precisa de auxílio para sua declaração do imposto de renda, também pode contar com a nossa assessoria contábil. Os links estão aqui na descrição. Mas hoje nós vamos falar sobre os documentos necessários para a declaração do imposto de renda. E para facilitar, vamos separar essa lista de documentos em blocos. Primeiro, nós precisamos das informações gerais do contribuinte e dos dependentes. Então, vamos precisar do RG, do CPF do cônjuge também, se a pessoa for casada, do comprovante de endereço, do título de eleitor, a data de nascimento e grau de parentesco dos dependentes, se houver. Também vamos precisar do comprovante de atividade profissional, do recibo e cópia da última declaração de imposto de renda e também os dados bancários para restituição, porque todas essas informações elas terão que ser preenchidas aqui na ficha identificação do contribuinte. Então, nós vamos precisar do número da declaração anterior, vamos precisar do nome. Aqui ele pergunta se a pessoa tem cônjuge ou companheiro e vamos informar o CPF do cônjuge ou companheiro, porque assim a declaração vai analisar essas declarações em conjunto, porque nós sabemos que muitas vezes os casais têm bens comuns, então elas precisam ser analisadas em conjunto. Precisamos também colocar o endereço e a ocupação. Então, por isso que a gente precisa também do comprovante de atividade profissional. E esse outro campo aqui também é importante. Você precisa marcar se um dos declarantes é pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental, porque essas pessoas elas terão preferência, terão prioridade na restituição do imposto de renda. Os próximos documentos são relativos aos rendimentos do contribuinte e também dos dependentes. Então, você vai precisar dos informes de rendimentos de salários, de prolabore, de aposentadoria e pensões e também os informes de rendimentos de bancos e corretoras, principalmente se o contribuinte for investidor. Também precisa dos comprovantes de recebimento de aluguéis ou de outras rendas, sejam heranças, doações, por decisões judiciais. Também informações de livro-caixa e DARFs pagos do Carnê-Leão para aquelas pessoas que têm rendimentos como pessoa física ou do exterior, e também o arquivo do livro-caixa de atividade rural, se for o caso. Todos esses documentos de informações de renda, eles são essenciais para que a gente possa preencher essas fichas aqui da declaração, desde rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, de pessoa física ou do exterior, os rendimentos isentos e não tributáveis, onde entram as heranças, as doações, também rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva e os rendimentos tributáveis que têm imposto com exigibilidade suspensa. E também rendimentos recebidos acumuladamente, como esses rendimentos de ações judiciais. O próximo bloco dos documentos que nós precisamos para o imposto de renda são as informações de pagamentos ou doações do contribuinte e dos dependentes, nesse caso, doações efetuadas. Então, precisamos dos informes de planos de saúde, desculpa. Então, precisamos dos informes de planos e seguros de saúde, despesas médicas em geral, odontológicas ou outras despesas dedutíveis, como com fisioterapia, por exemplo, as despesas com educação. Tudo isso é muito importante que esteja comprovado, porque essas despesas elas serão dedutíveis na declaração do imposto de renda. E essas despesas dedutíveis são as maiores causas
que levam o contribuinte a cair em malha. Então, é muito provável, né, muito possível que um contribuinte que tenha várias deduções com saúde e educação, ele seja solicitado, né, pela Receita Federal a prestar os esclarecimentos, a enviar as comprovações. Então, tudo isso tem que estar comprovado pelos documentos fiscais. Também é preciso os comprovantes de pagamento das previdências oficial e privada e também de doações realizadas. Esses pagamentos irão aparecer aqui nessas fichas de imposto pago retido, pagamentos efetuados, doações efetuadas e também temos essa ficha de doações diretamente na declaração, que eu vou falar mais para o final desse vídeo. Os próximos documentos são aqueles que contêm informações relativas a bens e direitos do contribuinte e dos dependentes. Então, se a pessoa tem contrato, escritura, nota fiscal e recibos de compra e venda de bens que estejam em nome do contribuinte, né, que pode ser o titular ou dependente. Também o arquivo do programa GCAP, caso a pessoa tenha efetuado venda de bens, né, com ganho de capital. E também os DARFs pagos, né, os comprovantes dos DARFs pagos, e as declarações e comprovantes de recolhimento de ITCMD, se houver. Porque muitas vezes a pessoa recebe alguma doação e ela precisa recolher o ITCMD, né, e as doações elas são isentas de imposto de renda, mas existe uma fiscalização da Receita Estadual na declaração de imposto de renda, onde eles vão verificar se o ITCMD foi recolhido sobre aquela doação recebida. O arquivo do programa GCAP, que nós comentamos, ele vai ter que ser importado aqui nessa ficha de ganho de capital, porque aqui no programa do imposto de renda você não consegue preencher diretamente essa ficha do GCAP. Você vai precisar importar o arquivo que foi gerado pelo programa GCAP. E depois, tudo que foi preenchido lá no GCAP vai aparecer aqui dentro da declaração do imposto de renda. Outros documentos que também são muito importantes são aqueles relativos a investimentos, seja em renda fixa, em renda variável. Então, nós vamos precisar dos relatórios mensais de compra e venda de ativos, a apuração mensal de recolhimento de imposto de renda, se houver, as notas de corretagem, os informes dos bancos escrituradores dos ativos e também os relatórios das corretoras. Dependendo do tipo de investimento ou da operação realizada, se os investimentos ainda estão em carteira ou se já foram vendidos, cada uma dessas situações terá uma forma diferente de informar na declaração de imposto de renda. Nós temos aqui a ficha de renda variável para operações comuns e day trade, também podemos ter rendimentos isentos e os investimentos que ainda estiverem em carteira serão informados na ficha de bens e direitos em seus respectivos códigos. Outros documentos também que são importantes para a declaração são aqueles comprovantes de empréstimos e outras dívidas e ônus contraídos durante o ano calendário da declaração. Esses empréstimos vão entrar aqui na ficha de dívidas e ônus reais, que pode ser de estabelecimento bancário, de sociedade de crédito, outras pessoas jurídicas, pessoas físicas, empréstimos do exterior ou outras dívidas e ônus reais. E temos ainda outros documentos que também são de extrema importância, que são a procuração eletrônica, que o contribuinte deve fazer em nome do contador ou do escritório de contabilidade, caso ele contrate algum serviço contábil, e também um contrato de prestação de serviços, para definir também todas as obrigações, tanto do contador quanto do contribuinte. E uma última informação sobre essas informações e documentos é sobre a destinação de imposto de renda para projetos sociais e culturais. Eu coloquei aqui no programa um exemplo de uma declaração onde, por desconto simplificado, a pessoa teria o imposto a pagar de R$ 39.960 e, por deduções legais, ela tem o imposto a pagar de R$ 34.138. Então, para essa pessoa, para esse contribuinte, é mais vantajoso fazer a declaração pelas deduções legais, porque tem um valor menor de imposto a pagar. E quando nós fazemos a declaração utilizando as deduções legais, nós temos essa possibilidade de fazer doações diretamente na declaração. Isso aqui é muito interessante, muito importante que você oriente o seu cliente a fazer essas doações, porque isso aqui não terá ônus nenhum para o cliente. Ele simplesmente vai destinar uma parte do seu imposto de renda para esses fundos da criança e do adolescente e da pessoa idosa.
Então, ele pode destinar o valor global de 6% do seu imposto de renda para esses fundos, sendo que o limite é de 3% para cada um. Então, veja que eu coloquei aqui, ó, criança e adolescente, ele deixou destinar um valor de R$ 1.089,53, que dá 3% desse imposto a pagar. E também o mesmo valor, né, de R$ 1.089,53, que é de 3% desse imposto a pagar, tendo um montante global aqui dessas destinações de 6%. Então, veja que isso não tem custo nenhum a mais para o contribuinte, já está dentro daquele valor do imposto que ele vai ter que pagar e ele ainda pode fazer esse bem aí para a sociedade. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas em relação aos documentos necessários para a declaração do imposto de renda. E se você é profissional da área, eu te convido novamente a conhecer a Escola Contábil e se precisar de auxílio com o seu imposto de renda, entre em contato com o nosso escritório, que nós ficaremos muito felizes em te ajudar. Os links estão aqui na descrição. E se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe esse vídeo que isso ajuda muito o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.